Oi, meu nome é Marco Aurélio Gal, pode me chamar só de Gal. Eu trabalho com audiovisual e hoje eu vou falar se o filme Nosso Sonho, a cinebiografia de Claudinho Buchecha, vale a pena. Eu lembro que eu gostava muito deles quando mais novo, mas assistindo o filme eu vi que eu realmente gostava deles, porque eu cantava toda a música que aparecia na cena, eu sabia a letra inteira. Dirigido por Eduardo Albergario, o filme foi um dos 6 semifinalistas para representar o Brasil no Oscar 2024. E conta a história sob o ponto de vista do Buchecha, desde quando a dupla se formou até eles alcançarem o sucesso e o que aconteceu depois disso. Em termos de narrativa, ele tem uma estrutura bem convencional, inclusive começa com os dois quase no ápice da carreira, para depois se retornar quando eles eram crianças, quando eles se conheceram, e continuar a história cronologicamente a partir daí, que é um recurso batido. Mesmo assim, o filme é muito emocionante, e isso se deve muito às atuações, principalmente do Juan Paiva, que faz o Buchecha, e o Lucas Penteado, que faz o Claudinho. Eu conheço o Juan de Sem Seu Sangue, que estava na Netflix até agora há pouco, e o Lucas Penteado também fez outro filme da Netflix, Barba, Cabelo e Bigode, que ele fez depois que saiu do Big Brother. E os dois estão muito bem. O Juan constrói uma atuação mais realista, sensível, encontrando várias nuances do Buchecha. E o Lucas, ele tem muito carisma. Ele consegue construir uma imagem bem acolhedora pro Claudinho. Inclusive, o filme não é só sobre a relação do Claudinho Buchecha, mas também sobre a relação problemática do Buchecha com o pai dele. E isso, pra mim, é um dos pontos fortes do filme. Vou falar mais do filme agora, então cuidado com spoilers. A relação com o pai me gerou um pouco de estranhamento no começo. Logo na primeira cena, a gente vê a mãe sinalizando pro filho que o pai é problema. Mas ele parece ser um cara bacana, até fica emocionado quando o filho rouba uma caneta pro pai poder escrever as músicas dele. E eu fiquei, por que esse pai é problema? Mas daí no final da cena ele levanta pra bater em outro cara e eu entendi. Depois o pai ameaça bater no Buchecha, a ponto dele deixar a mãe e ir morar no Salgueiro. E o filme pontua o perigo disso, dele se mudar para um lugar desconhecido. Mas depois, na outra cena, os dois já estão juntos, conversam como se nada tivesse acontecido, e eu fiquei, uai, cadê essa elipse? Eu quero ver o que aconteceu entre eles depois. Inclusive, ele uma hora tá no Salgueiro, outra hora tá na rua onde o pai trabalha, e eu fiquei muito confuso com a geografia do espaço. Ele anda rotineiramente em espaços que deveriam ser de difícil acesso, mas depois a relação do Buchecha com o pai vai ficando mais complexa, como quando ele compra um ônibus para dar pro pai trabalhar melhor. Mas o pai entende esse presente como um tapa na cara, porque o pai também escreve músicas, mas não encontrou sucesso nenhum, e nem ajudou o filho a escrever as músicas. Então, ver o sucesso do filho deixou ele muito ressentido. E esses desencontros tornam os conflitos mais reais e mais emocionantes. Eu gosto muito da cena que ele canta Conquista, uma música da dupla, pro Buchecha, esperando a aprovação dele, e o filho ignora ele. Cada um da família reage de um jeito, a mãe fica do lado do filho, o pai fica furioso, o Claudinho tenta disfarçar. É momentos como esse que o filme se sai tão bem, conseguindo equilibrar a complexidade das experiências. Uma coisa que eu senti falta foi de justificar como que eles escolheram ser músicos. A gente tem uma cena que o Claudinho insiste para eles virarem uma dupla de MC, e ele justifica dizendo que é a chance deles vencerem, deles saírem dali. Mas o próprio filme coloca com o Buchecha não muito interessado em música no começo, e mesmo assim, ele ainda contribuía mais na composição que o Claudinho. Então por que eles viraram músicos? Eu achei tudo muito fácil, eles simplesmente já sabiam compor e eram bons nisso. Eles ganharam o concurso sem muita dificuldade, eles gravaram o álbum sem muita dificuldade, começaram e já ficaram famosos. O Buchecha tinha um pai músico que o introduziu à música, mas essa relação do Buchecha com a música achei que ficou um pouco tímida. Podiam ter colocado mais do interesse dele pelos bailes funks ou pela música e a dificuldade do processo criativo. Os outros elementos, como figurino e direção de arte, também estão muito bons. Eu lembro que eles fazem um show com camisa do Botafogo e eu fiquei, uai, mas na outra cena que eles estão vendo futebol, eles estão com camisa do Flamengo? Eles são flamenguistas ou são botafoguenses? E aí no final, quando aparece a imagem de arquivo, a gente vê que eles estavam realmente usando camisa do Botafogo. Tudo para criar um relato mais fiel possível. Às vezes o filme dá uma forçada, como quando ele cai da escada ouvindo a música dele no rádio, e as pessoas do trabalho dele, do Buchecha, duvidam dele,
de que ele seja um artista. Mas a essa altura ele já tinha gravado até show pra TV, então como assim ele tava surpreso com a música dele tocando no rádio? Mas no geral, Nosso Sonho é um filme bem emocionante, que tem tudo pra continuar mais tempo em cartaz ainda. Inclusive, a minha sala tava lotada e cheia de gente de diferentes idades, o que indica que o filme tá agradando mais gente do que só os fãs da dupla. O filme teve uma estreia morna, abaixo do esperado, mas ele tá ganhando muito com boca a boca. E agora, no seu terceiro final de semana, ele conseguiu mais do que conseguiu na primeira semana e teve a segunda maior média de público de todos os longas em cartaz. Só que da primeira para a segunda semana ele teve uma redução de 70% das salas, então ele poderia ter arrecadado muito mais. A título de comparação, Mercenários 4, o filme do Stallone, estreou junto de Nosso Sonho, teve uma queda de público maior, possui uma pior média de ocupação de telas e ainda assim está em mais salas. Por isso é tão importante a cota de tela, para que os filmes brasileiros não sejam vítimas dos exibidores de multiplex, que acham que estão fazendo favor exibindo filme brasileiro, não protegem filmes americanos que têm médias piores. Mas aí isso já é assunto para outro vídeo. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale sobre isso ou outro assunto, só escrever aí nos comentários. E a gente se vê. Tchau, internet!